Esse escândalo do INSS, ele tomou de tal forma uma proporção tão gigantesca, a única coisa que se fala agora no debate político é justamente esse escândalo. E convenhamos, um escândalo que é maior que o Mensalão e o Petrolão, porque não só se fala do volume de dinheiro roubado, mas a perversidade de como esse escândalo funciona, que é roubando dinheiro de pessoas com deficiência, pessoas aposentadas, velhinhos, indígenas, e pessoas próximas ao PT, ao governo do Lula. O irmão do Lula está envolvido no escândalo. Então, obviamente, isso tomou uma proporção gigantesca. Tá, Lupe pediu demissão, na verdade foi mandado embora, colocou o número 2 no lugar dele, o escândalo vai continuar. O que eu quero falar? Esse escândalo tomou de tal forma o debate político que outros fatos igualmente importantes do que diz respeito ao futuro do Lula e do PT que acabaram sendo ofuscados. Agora, esse que eu vou mostrar para vocês, esse aqui é gigantesco, é um dos maiores fatos políticos que aconteceu esse ano, que é a federalização do PP e do União Brasil. Por quê? Me acompanha que eu vou te explicar. Federação, União Brasil e PP nasce conflagrada e sob ameaça de não ter presidente. Então eles estão agora num período conturbado ali dentro, porque há uma disputa dentro do partido de quem vai ser o presidente. Disputa entre Rueda, Lira e por aí vai. Só que qualquer que seja o presidente, o problema é isso aqui, ó. É lançada com discurso de oposição mesmo com 4 ministérios do Lula. Bom, na semana passada eu falei para você, mostrei aqui uma reportagem da Veja, onde falava que partidos da base já estavam cogitando a devolução de ministérios. E eu fiz um vídeo falando, olha, a situação do Lula está tão conturbada, está tão prejudicada, a rejeição está tão alta, que alguns partidos de centro-direita, os partidos que têm ministérios, querem devolver, que estão na base, né? Querem devolver esses ministérios porque estar associado a esse governo é um prejuízo muito maior do que qualquer cargo ou roubalheira possa beneficiá-los. E aí, logo depois, sai a oficialização dessa federação. E essa federação já sai com um candidato à presidência. Tudo bem, ele está pontuando muito baixo ainda nas pesquisas, acho que 4 ou 5%, e não passa disso por enquanto, mas já lançou sua pré-candidatura, que é o Ronaldo Caiado. Manifesto de nova aliança que terá a maior bancada da Câmara faz defesa a um choque de prosperidade para o país. O problema é, essa federação tem agora um candidato à presidência, ou pré-candidato, que é esse aqui, ó, Ronaldo Caiado, governador aqui de Goiás. Só que tem um sério problema nessa situação. Tá o Ciro Nogueira aqui do lado, tal. O Lira bem aqui também. O problema é que como que o Caiado se coloca como pré-candidato à presidência do Brasil, se a federação a qual ele faz parte não tem um, antes a União Brasil tinha um ministério. Agora a federação que ele faz parte tem 4 ministérios. Deixa eu puxar aqui os ministérios para você ver aqui, ó. A federação que ele faz parte tem 4 ministérios. Tem o André Fufuca no Ministério do Esporte e mais embaixo Celso Sabino, Ministério do Turismo, Frederico de Siqueira Filho, Ministério das Comunicações e Valdez Góes, Ministério da Integração Nacional. E tem o Alcolumbre, que é o defensor número 1 do Lula, ama o Lula e faz de tudo para proteger o Lula, né? Aí eu pergunto a vocês, que esse grupo, essa federação, pode querer ter um candidato, tá aqui, ó. Como que o Caiado vai ser candidato, pré-candidato no caso, por uma federação que tem 4 ministérios? Resposta: muito provavelmente eles vão entregar. Então, quando eu falei na semana passada daquele boato que corre ali nos bastidores de que alguns partidos cogitavam entregar ministérios e aí sair da base, e aí, meu amigo, se esses 2 partidos saírem da base, são mais de 100 deputados que deixarão a base do governo. Somando com o PL e o Novo, que já são 100, serão 200 deputados. Com 200 deputados, esse governo não aprova mais nada. Então, tudo leva a crer que para que a única possibilidade do Ronaldo Caiado continuar sendo pré-candidato, se colocando como oposição contra o Lula, contra essa roubalheira, contra a esquerda, será se a federação, que agora contará com a maior bancada de todas, né? Eu tinha olhado aqui, deixa eu somar novamente. São 60, aqui ó, 60 deputados no União Brasil, como vocês podem ver aqui, 60 deputados no União Brasil com 49 do PP.
109 deputados abandonando a base, com mais 100 da oposição, do PL. É a destruição desse partido. Se isso vier a acontecer, e tudo leva a crer que vai, porque não tem como, eles teriam candidatos se dizendo de direita, com 4 ministérios nesse governo, tudo nos leva a crer que para consolidar a pré-candidatura do Ronaldo Caiado, a federação, PP e União Brasil terá que abandonar o governo por completo. E outra, se tiver deputados ali que queiram vender os votos e continuar votando com o governo, vai pegar muito mal. Então, por enquanto, Ronaldo Caiado está lá pontuando com seus 4%, 5%. Pode ser que ele cresça, se é possível, mas a única chance dele crescer é se o grupo no qual ele faz parte se posicionar totalmente contra esse governo. É a única forma da direita levar a sério essa pré-candidatura de alguém que se diz direita, mas com partidos numa federação que apoia e vota tudo com o governo. Então muita coisa está acontecendo e essa notícia é péssima. Isso aí tirou o sono do governo. O governo vai perder a sua base. Os republicanos não vai ficar para trás. Porque o que vai acontecer? Se isso acontece, os republicanos não vai querer ficar sendo um partido visto como associado ao governo. Então, muito provavelmente também sairá da base. Está chegando aí o período pré-eleitoral, que o povo já está desesperado atrás de voto, fazendo campanha. Os republicanos, no site deles, se colocam como o único partido conservador. E o presidente dos republicanos já fez uma declaração falando que vai unir a direita contra o Lula. Bom, se sair os republicanos, aí, meu amigo, a melhor coisa que o governo faz é entregar as contas, entregar a cadeira, a faixa presidencial e pular fora. É por isso que eu falo, o próximo governo vai ser de direita. No meu coração, vai ser Bolsonaro. Nós vamos trabalhar para reverter a inelegibilidade dele. Bolsonaro não será preso, porque não tem o menor cabimento, esse teatro já perdeu a graça, e Bolsonaro será o nosso candidato ao governo em 2026, e nós vamos resgatar o Brasil. E vai ser lindo, galera, vai ser lindo. Não percam as esperanças. Essa ditadura, essa calamidade, esse caos todo chegou num nível tão alarmante que só tem outro caminho a seguir a não ser para baixo. Um abraço. O que me deixa mais revoltado é saber que essa abominação de declaração proferida por uma ministra da nossa Suprema Corte durante um evento vai passar despercebido, não vai ser nada feito sobre isso. Afinal de contas, a maioria da população brasileira já reconhece que a gente vive uma ditadura do judiciário, então que mal tem uma juíza, uma ministra do STF falar isso abertamente e ainda arrancar risadas da plateia. Mas antes de te mostrar a frase da nossa iluminada ministra Carmen Lúcia, aquela que se diz contra a censura, mas só em alguns casos específicos está tudo bem, eu preciso te explicar o que não é uma ditadura. Um país que não é uma ditadura é um país onde não há centralização de poder, principalmente no sistema acusatório, porque todas as ditaduras usam do seu judiciário centralizado para exterminar pessoas que eles não gostam, pessoas que falam que eles não querem, que pensam de uma forma que eles não aprovam. Então, o sistema acusatório é dividido em três partes. A polícia que faz a investigação, o Ministério Público que pega essas informações da investigação e decide se vai acusar ou não, e os juízes que julgam. Essas três partes separadas e independentes faz com que o país não seja uma ditadura e que o sistema acusatório realmente seja o mais próximo do justo. Bom, dizendo isso, fique bem claro, tá? Um juiz não pode acusar, ele pode julgar. O Ministério Público acusa, mas ele não pode investigar. E quem investiga é a polícia. E como que funciona no Brasil? Bom, eu vou deixar para Carmen Lúcia dizer para vocês como que as coisas funcionam no Brasil. Faço uma referência ao meu queridíssimo amigo, ministro Alexandre de Moraes, que, como acaba de dizer mesmo o doutor Paulo Sérgio, não se cansa em cada voto de lembrar que ele é Ministério Público. Ele não esteve aqui. Ele é o Ministério Público. Não, você não ouviu errado. O Alexandre de Moraes, de acordo com a própria ministra do STF, Carmen Lúcia, aquela que o pessoal da esquerda foi jogar pedra e tinta na casa dela e nós, os patriotas, fomos lá lavar, ela disse que o Alexandre de Moraes, ele é o Ministério Público. O que mais ele é? Ele também é a Polícia Federal? Bom, basta você investigar, né, o que tem a Polícia Federal, a Gestapo do Alexandre de Moraes tem feito, que você chegará à mesma conclusão que eu. E todo mundo bate palma por uma das frases mais absurdas já proferidas por um ministro do STF. De lembrar que ele é Ministério Público, ele não esteve aqui. Ele é o Ministério Público.
O curioso é que quando o Ministério Público dá o seu parecer dizendo para soltar o Clezão, que senão ele ia morrer na prisão, o Alexandre de Moraes se recusou. Curioso, né? Quando o Ministério Público fala que não dá para incriminar certas pessoas porque não há provas o bastante, o Alexandre de Moraes vai lá e abre do mesmo jeito o inquérito e manda prender todo mundo. Pois então o Alexandre de Moraes não está sendo muito bem o Ministério Público. Ou o Ministério Público se tornou um capacho, uma espécie de gabinete despachante do Alexandre de Moraes. E aí, antes das minhas observações, fazer uma referência de fato, embora eu acho que de vez em quando isso possa sempre causar algum mal-estar em algumas instituições para algumas pessoas. O Supremo Tribunal Federal, na sua história, tradicionalmente, não é composto de magistrados, nem majoritariamente nunca foi composto de magistrados, até porque, como órgão de cúpula, quer o Supremo Tribunal de Justiça no Império, quer o Supremo Tribunal Federal, é composto de pessoas, antigamente nem precisava de ser formado em direito, mas que compunham as carreiras do direito. Então, basicamente, majoritariamente sempre têm sido de advogados ou de egressos da advocacia, com a representação da magistratura. E o menor número de membros da classe do Ministério Público. A atual composição do Supremo Tribunal Federal, desde a saída do ministro Ricardo Lewandowski, não tem um magistrado de São Paulo, não tem um egresso da magistratura, mas tem brilhantemente São Paulo, soberbamente, eu diria. Soberbamente, pois a soberba antecede a presença de um membro do Ministério Público de São Paulo, que é o ministro Alexandre de Moraes, que representa hoje tudo de melhor em termos de coragem, de imparcialidade. Não, você não disse isso não. Representa hoje tudo de melhor em termos de coragem, de imparcialidade, com todo empenho para que nós tenhamos o Estado de Direito garantido no Brasil. Portanto, o Ministério Público de São Paulo fica credor na história do Brasil por ter propiciado a formação de alguém que representa não a sua instituição, mas o direito brasileiro, e eu nem sou tão amiga dele, devo dizer, eu sou amiga da Vivi. Por arrastamento, como a gente tem essa prática no Supremo, a gente acaba trazendo, mas eu gosto mesmo é da Vivi. Dele, de vez em quando, eu tenho uns arranca-rabos com ele. Cuidado para a senhora não ser presa também, já que ele é o Ministério Público, né? Enfim. Cara, eu vejo essas coisas, eu escuto essas coisas, eu me arrepio, meu estômago embrulha. Então, a Carmen Lúcia disse em alto e bom som que o Alexandre de Moraes, ele não é só o juiz, ele é o sistema que acusa. Só falta dizer também que ele também é a polícia. Aí ele é tudo numa coisa só. Mas não se atreva a reclamar do jeito que as coisas estão no Brasil, porque senão você se torna um perigo para a nossa democracia, um terrorista. A Polícia Federal vai te visitar às 6 horas da manhã, como veio me visitar também, porque é normal isso, né? Todo mundo hoje que se torna que verbaliza a indignação com o que está acontecendo, se torna um risco para o Estado democrático de direito, a democracia em geral. Só que é uma democracia relativa, num sistema judiciário relativo também. Absurdo o que ela disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. É como se ela falasse assim, ó, nosso Alexandre de Moraes, que é um ditador extremamente democrático, um autoritário, que se preocupa com a opinião do povo. Nós chegamos nesse nível do absurdo. Um abraço, que Deus nos acuda.